precisa. O Franklin Viana, do Bazar Grossaí, e o Paulo Cardoso, da Drogaria do Paulinho, podem contar com a Unimed. Conte você também. Contrate hoje seu plano a partir de 2 vidas e garanta o melhor para você e para sua equipe. Venha para a Unimed Campos. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 21 de março de 2023, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar, ao vivo no Face, no YouTube, no Instagram, na Twitch TV. Você pode acompanhar esse programa também daqui a pouco em podcast, logo mais na Plena TV, no Omnichannel, né? Em todos os canais aí para você acompanhar na melhor hora do dia e agora ao vivo aqui pela Folha FM também, como eu já disse, em nossas redes sociais. São 7h11. Muito bom dia. Campos amanhece nesta primeira manhã de outono com solzão ainda de verão e, aliás, temperatura de verão para hoje com 35 de máxima, 23 de mínima. Não há previsão de chuva para a planície Goitacá. Neste programa de hoje, na bancada com Aloysio Abreu Barbosa, com o Rodrigo Gonçalves, vamos conversar. Já estamos recebendo o vereador Elinho Naim. Elinho vem para falar sobre a reunião no Rio de Janeiro na terça e a pacificação na Câmara na quarta-feira. Isso é em janeiro, né? Vamos falar também sobre a pesquisa do Instituto GPP de Campos e a avaliação, né, do governo Vladimir, que o Elinho fará ainda pra gente, e no decorrer do programa, já no final, as administrações de Cláudio Castro no Rio de Janeiro e de Lula no Brasil, na ótica aí do vereador Elinho Naim. Já vou trazer o seu bom dia. Deixa só rapidamente a gente fazer aqui as manchetes do portal folha1.com.br e a gente começa essa entrevista, esse bate-papo nesta manhã de terça-feira. Hoje, no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar vacina Plínio Bacelar com um aplicativo exclusivo para você acompanhar mais rápido, mais prático, né, e muito mais confortável aí o resultado de todos os seus exames. Manchetes do portal folha1.com.br. Campos amplia vacinação bivalente para todos os grupos prioritários. A vacina estará disponível a partir de hoje para pessoas mais vulneráveis à evolução da forma grave da Covid-19. A imunização será em 12 postos. Hemocentro leva unidade móvel para o centro de Campos. Nesta terça-feira, o ônibus estará em frente ao VIP Center.
na 13 de maio, das 9 às 13 horas. Contratos em regime de partilha de produção batem recorde em janeiro. A média foi de 845 mil barris de petróleo ao dia, quase o dobro de 2022. Sinalização para ampliação do trecho da BR-101 em Campos dá início às obras. Novo trecho da 28 de março será interditado nesta sexta-feira. É a Rua Almeida Barbosa até a Rua Elídio Rocha, identificando aqui por alguns pontos, essa Rua Almeida Barbosa é quase em frente ali a Felipe Web, né, no sentido Centro-Penha, sempre nesse sentido, é só essa mão que está interditada. E a outra rua, que é a Elídio Rocha, é a terceira rua após a Arthur Bernardes. Então, só para você ter uma ideia, mais ou menos, o período, o trecho que está ali, o período é até 17 horas, e o trecho que está interditado. Aniversário de Campos com inaugurações, retomada de obras e shows. No dia 28, o prefeito Vladimir Garotinho receberá o governador Cláudio Castro. Com o governo bem avaliado, Vladimir lidera hoje para 2024. Vamos falar sobre essa pesquisa daqui a pouco. Homem é preso por falta de pagamento de pensão alimentícia na BR-356. Prefeitos e prefeitas do SIDEF se reuniram com o vice-governador. E ainda, menina atacada por pitbull apresenta melhora. Graças a Deus, que bom. E Firjan faz evento para estimular a construção em Campos. São 7 horas e 16 minutos. Deixa eu direto então ao nosso convidado, o Elinho Naim, nesse programa de hoje. Trago o seu bom dia. É um prazer renovado recebê-lo aqui, campeão. Campeão pelo Flamengo também, né? Sempre. Claro, sempre. Vamos ganhar de novo de vocês agora. Faz tempo que não ganhamos, mas agora vamos ganhar de maneira concreta. Vocês vão ver, pode deixar. Então tá bom. Bom dia, Cláudio, Beto, Rodrigo, Aloísio. É sempre um prazer estar na Folha FM. Como eu sempre digo quando eu estou aqui, minha querida ex-continental, onde eu pude começar no rádio, tá aqui tirando dúvidas e batendo um papo com vocês sobre a política de Campos e principalmente tirando as dúvidas dos ouvintes. Obrigado, Elinho. Como convidado também dessa semana, reforçando aqui essa bancada, nosso querido outro flamenguista também. Só tem gente inteligente. Coitado de mim, eu tô apanhando desde cedo aqui. Ô, Cano, Germán Cano, salva nós aí, bicho. Meu caro Rodrigo Gonçalves, bom dia, bem-vindo aí a essa bancada sempre. Bom dia, Cláudio, bom dia, Elinho, bom dia, Luiz, Beto, você que acompanha a gente em 98.3, não só aqui em Campos, mas também nos municípios vizinhos, São João da Barra, São Francisco, São Fidélis, várias outras cidades aqui da nossa região, e você também que acompanha a gente, claro, pelas redes sociais. É sempre um prazer estar aqui nessa semana como convidado, mas também a gente... Você é titular da bancada, não fica nessa parceria aqui. Modesto. Então, modesto. Obrigado, Rodrigo. Agradeço mais uma vez. Bem-vindo. Meu caro Aloísio Abreu Barbosa, bom dia, bem-vindo, sempre bom tê-lo aqui nesta bancada. E essa semana, nesse revezamento que a gente sempre faz aqui, você estará, né, conosco e mais essa semana. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia, Beto. Bom dia, Elinho. Obrigado pela presença. Vou conversar um pouco nesses 3 blocos. Bom dia, Rodrigo. Nosso bom dia às categorias que nos acompanham nesse início de jornada, motoristas de aplicativo, taxistas, professores. Elinho, vou dizer você começar dizendo que eu tenho muita consideração por você, porque eu estou aqui hoje nesse programa. Outro amigo meu, cara, que é de Roraima, que não vem aqui desde a pandemia, chegou aí e a gente... Olha, amigo de infância, né? Formou a mesa, fomos até 2h30 da manhã. Que isso, rapaz. Então eu estar aqui é uma prova de estima e apreço. Com você e com o ouvinte, sobretudo. Vamos... O Rodrigo tem acompanhado mais a Câmara do que eu. Mas às vezes também você ficar um pouco afastado, é bom que permite você uma visão um pouco mais geral do quadro. A semana passada foi uma semana cheia na Câmara, né? Essa ponte Campos Rio aí teve movimentada, essa ponte, uma ponte aérea, uma ponte rodoviária, né?
Segunda-feira da semana passada, eu volto da semana passada, só para o ouvinte ter uma noção. A coisa chegou a pacificação chegou a ficar por um fio. Né? Vocês vinham reclamando de investidas do governo sobre vereadores que eram da bancada que elegeu Marquinhos, bancada da oposição independente, enfim, né? Como você queira chamar, mas a bancada não governista, não só a saída de Nildo e Ábido, como depois a investida sobre vereadores, depois que Marquinhos colocou na pauta as contas de Rosinha. É uma prerrogativa de qualquer presidente legislativo, ele determina a pauta. E como, só para o ouvinte entender, as contas de Rosinha de 2016, elas foram, o parecer do TCE foi pela reprovação das contas. Quando a Câmara tem a palavra final, mas a Câmara, para ir contra o parecer do TCE, ela tem que ter 2/3. Para aprovar, não, é maioria simples. Para ir contra, tem que ter 2/3. Então, o governo precisava de 17 votos em 25. O acordo de segunda-feira teve por um fio para conta dessas investidas do governo, né? Só para te fazer uma correção. Quando as contas elas vêm aprovadas pelo tribunal, não é nem maioria simples, são 9 votos. São 9? É o contrário. Quando são aprovadas pelo tribunal é 1/3 e quando são reprovadas pelo tribunal são 2/3. Então não é nem maioria simples, são 9 votos. Eu não sabia. Obrigado pela correção. Eu acordei por um fio. Eu sei que houve conversas muito tensas por telefone entre Campos e Rio, muito tensas. A coisa teve um fio de cabelo. Só que na terça-feira, em virtude dessas conversas, depois o Tom amenizou. Uma reunião foi marcada na terça-feira no Palácio. Foi no Palácio Guanabara, não foi? Na terça? Sim. Da qual dessa reunião participaram o governador Cláudio Castro, Rodrigo Bacelar. De campos do governo foram Vladimir Garotinho e Frederico Paes, prefeito e vice. E da oposição foram Marquinho e você. E a consequência dessa conversa deu na reunião de quarta-feira, onde as contas foram aprovadas, inclusive com o seu voto. Tenta dar... eu sei que tem coisa que você não vai poder falar, né? Óbvio. Mas tenta dar, no que você puder falar, sem trair a confiança das pessoas que estavam na reunião, tenta dar um panorama para o ouvinte do que foi discutido nessa reunião que definiu as contas na quarta. Bom dia. Bom dia. Eu primeiro tenho que retornar um pouquinho, até como ouvinte que sou da Folha, eu não vi o programa do vereador Nildo Cardoso ao vivo, eu revi depois, como diz nosso amigo Cláudio Nogueira, tem tudo quanto é jeito para poder rever, e eu revi pelo podcast, pelo YouTube depois no final. E eu acho que eu tenho que fazer essa ressalva, voltar um pouquinho no tempo só para poder chegar até onde você me perguntou, e eu vou responder absolutamente tudo. Eu fui um dos poucos, ou acho que eu e mais um ou dois no máximo, acho que o vereador Igor Pereira e o vereador Rogério no início, que acreditávamos na eleição da presidência da Câmara. E eu, por afinidade, por questão pessoal e também de trabalho, eu durante todo o ano de 2021, eu estava pelo menos uma vez na semana no Rio de Janeiro com o deputado, ainda à época deputado Rodrigo Bacelar, e dizia claramente, ele, irmão, tem como ganhar a eleição da mesa em Campos. O Vladimir está muito mal politicamente com os vereadores, o desgaste é muito grande e tem como se ganhar a eleição. Até brincava comigo na época, rapaz, você é doido, rapaz, vai ganhar contra a máquina como, rapaz? Seu família, 30 anos de política, eu falei, rapaz, tem como ganhar a eleição da mesa. Naquela época, Luiz, a gente tinha um grande trabalho que era manter o grupo dos 10 vereadores, que é um grupo hoje muito coeso, esses 10, com a saída do vereador Nildo Cardoso e do vereador Ábido Neme, mas com a entrada de outros 2 vereadores, se formando um grupo de 10, mas que à época contava com o vereador Nildo e o vereador Ábido, eram 10 vereadores muito firmes. Não tinha o vereador Dandinho de Rio Preto na época, e salvo engano não tinha mais um, que eu tenho
tentar lembrar agora quem é que não estava. Michael Cruz dentro dos 10 vereadores. E eu, numa conversa com o Rodrigo, consegui convencer o Rodrigo de que o próprio Marquinhos, à época, não achava viável, até preocupado com o irmão, achando que o irmão ia gastar muita força para ganhar a questão da eleição da Câmara e deixaria de cuidar da sua reeleição de deputado estadual. Em resumo, conseguimos conquistar a cabeça de Rodrigo, os 10 votos se manteve, e eu fui ao Rio, tive uma conversa com não sei, mas provavelmente vai virar deputado federal, a grande chance de virar deputado federal, o ex-prefeitável Caio Viana, que continua sendo prefeitável, e convenci Caio. Primeiro tive uma conversa com o Rio Lu e com o Marquinhos embaixo, para não vir a ordem de cima para baixo. Conversei com o Caio, convenci Caio dos 2 votos do PDT e levei Caio a Rodrigo. Jantei com o Caio à noite, almocei com o Rodrigo e Caio durante o dia, e lá ficou pactuado que a gente já tinha... Que horas? Com o Caio? É para medir, né? 3 e pouca da tarde. Vamos lá. Caio é esse jeito dele, não tem jeito, mas almocei com o Caio nesse horário aí. Almocei com o Caio e com o Rodrigo. Nesse dia ficou definido os 2 votos do PDT e continuei conversando, aí sim, com outros colegas vereadores, com o vereador Michael Cruz, que tinha uma grande satisfação do governo, muito grande, e conseguimos aí ter os 13 votos para ganhar a eleição da mesa de Campos. No sábado, que antecedeu a terça-feira da eleição, tivemos uma reunião sem os 3 colegas vereadores, mas com os outros 10, e nessa reunião ficou definido com o deputado Rodrigo Bacelar que tinham 2 pré-candidaturas, a minha e do vereador Nildo Cardoso. Nesse mesmo dia, o próprio vereador Nildo Cardoso falou: deputado, fique tranquilo, se Elinho tiver internamente do grupo dos 10 o maior número de votos, eu apoiarei Elinho, e eu deixei claro que se acontecesse isso, eu também apoiaria o vereador Nildo Cardoso. Pois bem, chega-se segunda-feira, e diga-se, eu não sabia, mas acredito que o vereador Nildo Cardoso falou, ele teria dito, mudou de ideia, porque foi feita uma reunião na segunda-feira que ele não participou. A maioria dos vereadores foram a favor da minha candidatura, não do vereador Nildo Cardoso. Salvo engano, o único que foi a favor da candidatura do vereador Nildo Cardoso, uma questão de palavra, foi o presidente Marquinhos Bacelar. Ele falou: meu irmão, você não falou que era candidato, eu assumi meu compromisso por questão de idade com o Nildo lá atrás. Nildo teve 2 votos, eu tive 8, então eu seria o candidato do grupo para a questão da eleição. Aí aconteceu o que ele falou, que eu desconhecia. Eu sei que essa informação que ele disse, que se ele não fosse candidato, ou se o vereador Marquinhos Bacelar não fosse candidato, que ele não iria, ficaria na casa da mãe dele ou algo parecido. Essa informação, obviamente, chegou no governo, e aí, quem sabe, ler um pingo é letra. Fábio teria 12 votos, eu teria 12 votos, Nildo não votaria ou se abster, sei lá o que Nildo ia fazer da vida dele, que ele deixou claro que não votaria. E aí, todo o trabalho que tinha sido feito, inclusive por mim praticamente, junto com o Rodrigo e junto com outros vereadores do grupo dos 10, seria jogado fora por Nildo Cardoso, por sua decisão de não apoiar um candidato que saiu do grupo. Eu respeitei, é um direito dele, cabia a ele vota em quem ele quiser, ele legitimamente teve o mandato dele. Para mim não foi traição nem de seu Marco de Marquinhos, porque eu durante a semana inteira enchi o saco de Marquinhos para Marquinhos ser o candidato. Ou seja, ele poderia muito bem falar assim: não, irmão, eu quero, então eu aceito, já que você está enchendo o meu saco para eu ser. Rodrigo não queria que o irmão fosse candidato. Nada contra o irmão, pelo contrário, é apaixonado pelo irmão, igual o irmão é apaixonado dele. Só que o Rodrigo achava um movimento muito brusco com o governador do estado,
uma eleição onde elegesse o irmão dele. Seria, na cabeça de Rodrigo à época, um afronto muito grande à aliança de Cláudio com Rodrigo. Então, por que contando essa história toda? Eu ouvi o vereador Nildo Cardoso, a história que ele contou é a história dele, é correta, porém pela metade dos fatos, né? Os fatos na íntegra foi o que eu acabei de contar aqui. E naquela hora, sem vaidade alguma, eu chamei Marquinho, isso 2h30 antes da sessão, disse, chama Nildo aqui, já disse que você é o candidato, eu estava presente na reunião, e só peço um favor, Nildo. Pedi esse favor a ele, faz de conta que nada mudou, vamos para a Câmara fazendo de conta que você é candidato ou fazendo de conta que você não vai votar em mim. E assim foi, ou seja, fizemos ali um ensaio ali para que não vazasse para o grupo governista do que a gente estava fazendo. E foi exatamente o que aconteceu. Na cabeça de Fábio, Nildo ou seria candidato ou se absteria e não votaria em mim. Então ele estava contando também com esse menos um voto aí. Então esse foi a história toda do desenrolar da eleição que eu tinha que falar, porque eu me senti no direito depois de ter sido citado pelo vereador. E aí, quem quiser comprovar, tem outros vereadores que vão falar a mesma coisa. A atitude de Vladimir em aceitar, porque ele disse que ele aceitou. Ele disse que hora nenhuma procurou nem Nildo nem Ábido. Ele disse que ele aceitou a ida de Nildo e de Ábido para o governo. Você me permite, o acordo, o Rodrigo iniciou isso também, o Carlos Nogueira falou que também, o acordo foi costurado pelo vice-prefeito Frederico Paes. Não, o acordo foi buscado de acordo com o prefeito e o vice-prefeito. Se os dois falarem o contrário, eles vão estar omitindo para o nosso grupo e para o deputado. Ele foi procurado. Olha só. Eu só tô dizendo é o que eu... Pera um pouquinho. Você pode ter um polo passivo e um polo ativo. Agora, quem intermediou o acordo foi o Frederico Paes, não foi o Não, eu entendi o que você está falando. Quem buscou foram os vereadores. Quem buscou foi os vereadores. Isso aí, de acordo com o vice-prefeito... Quem fez a ponte foi o Fred. Foi Frederico. E eu deixei claro isso para o prefeito. Qualquer um pode pedir seu apoio. Na minha opinião, Vladimir, quem errou foi você. Você não poderia ter aceitado. A minha opinião foi essa. Para mim, você não tinha que ter aceitado. Se você está num acordo de pacificação, onde você tem um grupo de 14 vereadores, nesse acordo, na tentativa de um acordo de pacificação, você aceita 2 colegas vereadores, se for você, foi procurado, se você não foi procurado, para mim não interessa. Para mim, você deveria, na minha opinião, ter conversado pelo menos com o Rodrigo. Falou, tem 2 colegas vereadores que estão insatisfeitos, que querem ir para a base do governo. Essa é a minha opinião pessoal, e disse isso ao prefeito. Inclusive, um dos motivos da gente ter ficado triste, como você está falando dessa questão do acordo, foi esse. Mas essa conversa porque Nildo fala que essa conversa, na verdade, veio antes da eleição da mesa. Eu sei disso. Interrompido com... Eu sei disso. Essa conversa já tem muito tempo. Eu sei disso. Então, há muito tempo. Então foi antes da eleição da mesa, realmente. Então... Não, há bastante tempo. Ele tem relação pessoal com o vice-prefeito, é o direito dele, é amigo dele. O fato não é Nildo ter procurado ou Ábido ter procurado. O fato foi ele ter aceitado. Na nossa opinião, gente, ele é o prefeito, ele aceita, ele faz, isso é um direito dele, ele foi eleito para isso. Agora cabe a nós não ter gostado da atitude dele. Isso foi claro, foi feito de maneira objetiva e clara. Isso até é uma resposta para os nossos colegas vereadores, sabe, Luiz? Ao grupo dos 12 que ficaram. Nós não gostamos da atitude que foi feita. Ponto. Aí
foi feito. Eu retroagi um pouco, você retroagiu um pouco além. Mas eu precisava até... Não, perfeito. Mas vamos chegar à pergunta, para não perder a primeira pergunta. Vamos lá. Segunda-feira tensiona, quase arrebenta. Terça reunião. Primeiro você está fazendo um monte de afirmação. Você falou da reunião, quem teve na reunião, e etc e tal. Não, eu tô afirmando fatos, porque eu sei que são fatos. Exatamente, então, mas é uma afirmação, beleza. Mas é uma afirmação baseada em inversão de um lado e de outro, é fato. Eu fui para o Rio na segunda-feira, eu e o presidente Marquinhos estivemos com o deputado Rodrigo, conversamos com eles, expondo todas os questionamentos que nós, como grupo, estávamos tendo. O deputado ouviu atentamente tudo e falou, fiquem e vamos ter uma reunião amanhã. Nessa reunião, tanto eu quanto o Marquinhos, quanto o próprio Rodrigo falamos assim, e o governador vai participar da reunião. Sim, e segunda-feira, entre uma coisa e outra, não houve uma grande tensão, não? Não, houve uma insatisfação, principalmente pelo fato dos vereadores. Houve ligações tensas. Aí eu não sei, eu não participei das ligações tensas, então. Se você está falando que houve ligação tensa, eu não participei. O que eu posso participar, o que eu participei, eu digo claramente, houve insatisfação. Um dos principais motivos da insatisfação era a tentativa, como de Nildo e Ábido, de outros vereadores. A partir das contas. Não, antes das contas já tinha insatisfação, depois das contas aumentou. Não, porque o que aconteceu? Quando pauta as contas... Vladimir ficou pressionado e... Vladimir se sentiu assim, rapaz, como que não podia pautar as contas assim? Falei assim, primeiro, Marquinhos é claro e muito firme nas decisões que ele toma. Marquinhos ficou durante 2 anos falando o porquê que não botava as contas para votar. Por que não botava as contas para votar? Ele também foi pressionado pela opinião pública e pela sua consciência que ele tinha que fazer o que ele pedia 1 ano e meio. O cara está 1 ano e meio, sobe lá na tribuna lá e fala, gente, por que não botou as contas para votar? Gente, por que não botou as contas para votar? E a opinião dele é clara. Clara. Então, houve sim. Acabou que a reunião... Eu postei uma foto posterior de Vladimir, tanto que está lá, tem a foto de Vladimir com o Rodrigo, e tem uma foto minha com o Rodrigo 3 dias depois, ou 2 dias depois, Rodrigo com a mesma roupa, na mesma sala, isso é óbvio. Aí vem outros programas dizendo que tinha minha sombra. Rodrigo postou isso também. Você postou isso? Você também é danado, hein? Postou a minha foto, e não tem problema nenhum. Teve-se a reunião, o governador e Rodrigo são claros na opinião deles, eles têm o mesmo pensamento, não se reprova contra de político. Rodrigo não reprova contra de político. Rodrigo foi claro, eu tinha uma situação muito mais confortável do que os meus colegas, porque eu já tinha dado parecer favorável por uma questão pessoal, eu dei a minha palavra. Você falou isso aqui nesse programa, lá atrás que eu já tinha dado a palavra, então eu... Que é sua tia, né? Por mais triste que fiquei com o casal, durante esse período, tanto ela, mas principalmente ele, eu tive embates pesados com ele, tanto na tribuna da Câmara quanto na internet, de ofensas da parte dele à minha pessoa, que eu achei totalmente desnecessário. Mas... garotinho, não tem como fugir muito disso. Fiquei triste, mas não ia deixar de descumprir minha palavra, principalmente com ela, que eu tinha dado a palavra. E foi claro... Estou lembrando ele falando, Marco Bacelar da Câmara, e seu pai. Garotinho, perdão, Naim, você dormia com o Chuck? Ai, não, quem falava olha só como é que são as coisas, né? Um dos grandes aliados de Rosinha, uma pessoa que Rosinha gosta muito e tal, Geraldo Venâncio, ex-vereador, a frase é dele: Naim, você dorme com o inimigo. A frase foi de Geraldo Venâncio na tribuna da Câmara, papai não esquece disso. E foi claro, te respondendo a pergunta, o governador fez, sim, ele, o governador Rodrigo, foi claro de dar a opinião dele. Rodrigo não pediu ou deixou de pedir. Rodrigo deu a opinião dele
de que se não reprovasse conta, não se reprova conta de político, e o governador comunga da mesma ideia. E foi claro isso na reunião, foi dito isso abertamente, e ponto. Eu já tinha o meu voto, eles já sabiam do meu voto, eles que eu digo, o deputado e Cláudio. Fizemos uma questão de reclamação com o prefeito em relação à questão de Nildo e Abdo. Ele esclareceu, dizendo que ele que foi procurado, que ele não procurou os vereadores, mas que ele, na época, entendeu que era melhor ter os 2 vereadores na base, e respeito os 2 vereadores, que eles sigam o caminho deles. Nildo eu não tenho uma proximidade pessoal, mas respeito também. Doutor Abdo é uma pessoa do meu hall de convivência, gosto muito do doutor Abdo, respeito muito a experiência toda de Abdo, se eles fizeram que eles acharam que era melhor para eles politicamente. Mas quanto à resposta, já respondendo, teve a conversa sim, os 2 foram claros que não eram favoráveis à reprovação das contas da ex-prefeita, mas o pedido saiu do governador. Desculpa, Rodrigo. Respondi tudo, Aloysio. Não, sim, mas o pedido foi dele. Eu deixei claro no discurso isso. Só desculpa, o argumento desde que eu soube da conversa com detalhes, o argumento central foi esse mesmo: político não reprova conta de político. O mundo é redondo, hoje é assim, amanhã vai ser assado. Exatamente. Não, só relembrar, você disse que ouviu depois da entrevista, não pode acompanhar, do Nildo Cardoso. Ele falou aqui que a ida dele até o prefeito Júlio Abdo é porque vocês estavam conversando nessa pacificação e lá não tinha o nome dele de Abdo para essa composição. Bota a linha na fogueira, não quero. Como é que não tinha? Se sempre foi Ele discutido. falou, sempre foi discutido em nome dos 14 vereadores, sempre foi discutido em nome dos 14. O que aconteceu, e aí é um direito que cabe ao vereador Nildo Cardoso, é que algumas atitudes, principalmente durante todo esse período, eleição de presidente, não presidente, o vereador Marquinhos tem mais afinidade com um ou com outro vereador de estar mais perto. Ele tem, por exemplo, ele é muito justo com todos os colegas, mas ele tem uma aproximação maior com o Igor, ele tem uma aproximação maior comigo, por questões pessoais de mais tempo, e isso foi gerando meio que, não sei se foi algum tipo de ciumeira, mas hora nenhuma, nenhum colega não estava dentro. Tudo que sempre foi conversado pelo presidente foi conversado para os 14 vereadores, nunca para 12, para 10, para 5. Não existe isso. Mas é um direito dele, né? Mas Nildo coloca que isso foi refletido muito forte, principalmente nas comissões. Que ele fala que ele tinha colocado o nome dele em relação a algumas comissões e no fim realmente as comissões ficaram justamente com essas pessoas que você fala que são mais próximas a Marquinhos. Mas eu vou te responder. Eu vou te responder. Por quê, por exemplo? Porque você já sabia que ele já estava em conversa? Não. Primeiro, nós não sabíamos. Ele mesmo falou. Não foi? Não foi ele disse que já está conversando há muito mais tempo? Não foi por isso. Foi porque foi conversado com o vereador Anderson de Matos quando foi decidido a eleição da mesa. O vereador Anderson de Matos pediu uma coisa: a mim, a Rodrigo, a Nildo, a todos que estavam presentes na reunião: eu só quero ser presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Vereador Anderson de Matos. Então foi tratado. Aí no meio do caminho ele queria também ser presidente, e a gente avisando: Nilton já está tratado com Anderson. O que acabou acontecendo? O próprio vereador Anderson de Matos abriu mão para o vereador Igor Pereira, conversa entre eles, e eu participei dessa conversa, para que ele fosse presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Ponto. Então, foi tratado com o vereador. O voto do vereador Nildo era candidato a presidente. Não tinha o porquê ele ser presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Tinha sido tratado com outro colega antes. É simples. Antes de acabar o bloco, a gente está 7h43. Não sei se Nogueira e Rodrigo vai fazer mais uma pergunta, mas eu vou fazer a pergunta que está no grupo.
Zé Vitor, que é radialista também, colega radialista e amigo de Rodrigo Senhor da Barra. Isso aí. Figuraça. Me contou a história do Rodrigo aí, rapaz. Zé, por favor, Zé, só conta o que pode ser contado. Não complica o rapaz. Só as publicáveis. Mas ele não tem nenhuma. Mas vamos lá, ele pergunta aqui para você. Vereador Elinho, meu amigo de infância, alemão. A pacificação ficou bem nítida com a aprovação das contas do ex-prefeito Rosinha, onde o grupo liderado por Rodrigo Bacelar somou os votos necessários para essa aprovação. Em entrevista no programa Jogo do Poder, Bacelar, estou falando de Rodrigo, afirmou que comentou com o prefeito Vladimir sobre a aprovação das contas de Rafael Diniz. Já existe esse entendimento de também aprovar as contas de Rafael? E aí já vou adianta o tema do próximo bloco. E sobre 2024, a pacificação também passa pelo apoio a Vladimir para a reeleição? Responde por favor a primeira pergunta e a segunda eu vou começar o segundo bloco com ela. Primeiro não foi conversado isso, até porque tinha presença do governador, o tema inicial foi aquele dali. Eu tenho uma opinião pessoal, vou externar rápido, eu voto favorável às contas. Sou relator do projeto e eu posso dizer isso. O vereador que votar a favor das contas de Rosinha e conta de Rafael, ele tem tudo menos coerência. Porque são as mesmas irregularidades num tamanho menor. A de Rosinha tem mais irregularidades do que a de Rafael. Então, o que votar contrário, que votou a favor de Rosinha, vai votar com fígado. Pura e simplesmente pelo fígado. Não vai votar pelo que está escrito nos pareceres. Tribunal de Contas Rosinha. Estou dando um exemplo, tá? Porque de cabeça não me lembro, apesar de ter lido muito. 12 irregularidades. Tribunal de Contas de Rafael, 8 irregularidades, sendo das 8 dentro das 12 de Rosinha. Então, voto favorável, vou fazer o parecer técnico igual eu não fiz, quem fez foi o vereador Marcos Elias, na de Rosinha, só que é completamente incoerente você votar a favor da dela e contra da dele. Não é porque eu estou falando não, gente, é o que está escrito. Mas na Comissão de Finanças já está pronto esse relatório de Rafael? Na verdade, as contas de Rafael ainda não estão prontas, porque tem mais um recurso que o ex-prefeito entrou. Ah, tá, porque diferente da de Rosinha, né? Você tinha muito mais tempo. Né? E a de Rosinha vocês tinham 2 votos favoráveis à aprovação e 1 contra. Na de Rafael, segundo a Procuradoria da Câmara, existe 1 voto favorável, que deve ser o seu, e 2 contra. Mas tem outros pedidos do ex-prefeito a serem julgados antes do parecer final. Essa é a única diferença. Bom, 7h47, vamos fazer uma pausa rápida? Então aí na volta você já responde o gancho aí, o fio deixado aí pelo Aloysio. Zé Vitor. E que é do Zé Vitor. Boa. É flamenguista também, né? Não, Vascaíno. É Vascaíno. Chato. Rapaz, deve estar. Rapaz, eu vi muito boa do Vasco. Fecha aí então. O Vasco é o golfinho. Emerge, faz a gracinha e volta para as profundezas. 7h48. Com o Elinho aí, nosso convidado hoje, vereador, batendo papo aqui conosco. Fechamos esse primeiro bloco. Voltamos já no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Contando com os mais capacitados profissionais de diferentes áreas.